Bom dia! Bom dia, amores! Uma ótima segunda-feira para nós. Chegou o dia de fazermos as atividades referentes ao livro que vocês leram, né? Eu tenho certeza que vocês leram, acompanharam os relatos dos amigos que foram falando sobre o livro, né? Tenho certeza absoluta. Vocês vão fazer o trabalho com o livro todo no caderno, tá? Então vocês vão escrever bastante. Mas eu acho que eu já falei várias vezes para vocês e vocês já entenderam o quanto é importante vocês escreverem, né? Praticar a escrita. Eu dou algumas dicas de como vocês podem organizar no caderno, tá bom? Ou vocês copiam e já respondem, ou se não, vocês pulam pelo menos 4 linhas, tá? 3 para dar resposta e uma de espaço, tá bom? Como vocês podem ver, a Pro cortou mais um pouquinho o cabelo, tá? Mas eu tô falando isso para vocês porque quando esse vídeo estiver passando para vocês, talvez os salões estejam fechados novamente, tá bom? Porque eu vi no jornal, né, que vai fechar. Mas eu cortei o cabelo quando estava aberto, tá? Essa semana que abriu. Eu não tô descumprindo nada, não, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, a aula que eu preparei para vocês. Só um minutinho. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado do livro, tá bom? Eu escolhi esse livro porque no 4º ano a gente trabalha muito o fechamento, né? Da pontuação correta de um texto. E vocês estão escrevendo poucos textos, tá? Também um dos motivos que eu tô dando bastante escrita. Mas eu preciso que vocês percebam toda a necessidade da pontuação, tá bom? Vamos lá. No caderno, faça o cabeçalho do dia, copie as perguntas e responda de acordo com o livro. Pule no mínimo 4 linhas para dar as respostas. Você pode copiar as perguntas à caneta, as respostas devem ser dadas a lápis. Bom, então aí você vai escrever a interpretação do livro, A Rebelião da Pontuação. Primeira pergunta, você vai pular uma linha, vai colocar lá, número 1. Aqui você pode pôr a caneta e a escrita também, caso você não esteja errando muito. Se você estiver errando muito, aí você faz a lápis, tá? Qual dos pontos manifestou, em primeiro lugar, insatisfação em exercer sua função? Qual dos pontos foi o primeiro a se rebelar? E qual era a queixa desse ponto? Do que ele reclamava? Qual o nome da pontuação que tem uma irmã gêmea? No livro, né? Um ponto relate o motivo da insatisfação. Então, eu quero que você fale o nome do ponto que diz que tem irmã gêmea e o que o aflige, né? Por que ele não gosta de ser aquele ponto, tá bom? Quais pontos relatam problemas de saúde? Que problemas eram esses? Tem 2 pontos que dizem sofrer de problemas de saúde, tá? Um é um problema de saúde físico e o outro é um transtorno de personalidade que eu rio muito a hora que eu vi. Então, eu quero saber, quais são esses problemas? Quem são esses pontos, tá? Você considera que algum ponto fala com o Bruno demonstrando falta de educação? Eu vou dar a minha opinião. Eu achei, tá? Eu achei que tem um ponto que ele se expressa de forma muito grosseira com o outro. Que ponto é esse? Justifique. Então, pega lá uma parte do texto que mostra a grosseria desse ponto, né? Ou não, ou você vai falar que para você falar desse jeito com outra pessoa é normal e você não vê nada de errado, tá? Em que
momento os pontos deixaram de entender o que falava o ponto de interrogação? Explique. Teve um momento lá que eles estavam combinando como seria a greve deles, né? E os outros pontos param de entender o ponto de interrogação. Em que momento o ponto de interrogação ficou, assim, impossível de entender o que ele falava? E por quê? Esse eu posso dizer que é o ápice do livro, né? É onde está o ensinamento mais forte do livro. É o que acontece comigo enquanto professora, quando vou ler um texto seu que você não pontuou, tá? Eu fico totalmente perdida, não consigo entender o que você quis dizer, se você estava afirmando, se você estava negando, se você estava perguntando, exclamando, se aquilo é uma fala, tá bom? Ó, não tenha preguiça para fazer as respostas, tá? Não se esqueça de começar com letra maiúscula e terminar com ponto final. Nós estamos tratando do tema pontuação. Então, o mínimo que eu quero é que você pontue bem suas atividades. Retire do livro. Retirar do livro, gente, não é lá e copiar assim, não, tá? Não é lá e recortar, não. É copiar, tá? A fala de Bruno, que expõe a importância da pontuação. Então, a parte do livro que o Bruno expõe certinho. Que ele fala? O ponto final, o ponto de interrogação. Você não entendeu nada ainda do que eu estou falando. Você tem noção da sua importância? Aí ele fala, né? Ele destaca. Destacando a função do ponto de interrogação. Gente, eu li isso aqui 1 milhão de vezes. Incrível. Aí, a hora que eu tô colocando aqui, né? Aí eu vejo. Não, tô bem louquinha. Eu andei respondendo uns áudios, várias crianças me mandaram juntos, né? As atividades. Aí eu gravei uns 3 áudios assim, do tipo, tá certo, isso tá errado. E aí eu ia mandando, né? Teve hora que eu já comecei a mandar o áudio de que estava errado para quem estava certo, que estava certo para quem estava errado, tá? Vocês me desculpem, mas aí eu fui... As mães foi falando, uai! Aí eu fui consertando, tá bom? Porque realmente é muito difícil. E aí vem coisa no particular, vem coisa no do grupo, né? E eu nem coloquei a correção de ontem que eu colocar, porque era muito importante responder aquele questionário. Então, não quis colocar a correção para deixar como última coisa o questionário, tá bom? Mas, enfim, vocês viram que a minha cabeça tá bem louca. Retire do livro a fala de Bruno que expõe a importância da pontuação, destacando a função do ponto de interrogação. Então, ele fala no geral da importância de toda a pontuação. E depois ele destaca, né, para o ponto de interrogação. Você mudaria alguma coisa nessa história? Vou colocar a minha opinião. Eu só mudaria o seguinte, que eu acho importante os pontos discutirem sobre a função deles. Eu não seria tão radical como o Bruno foi, sabe? Eu propunha a eles que, como forma de desabafo, eles podiam fazer uma reunião semanal, né, para falar sobre as angústias da vida de ser ponto e também para requerer seus direitos, porque afinal de contas, né, direitos são importantes, não é? A gente precisa deles para assegurar alguma coisa. Então eu mudaria essa parte aí do livro, tá? Eu colocar, se eu fosse o Bruno, eu sugeriria os pontos que, devido à grande importância que eles têm, eles voltassem ao trabalho. Mas eu não seria negligente quanto aos sentimentos da pontuação. Então, eu iria propor que os pontos se reunissem para conversar e relatar as suas angústias. Quem sabe até fazer um livro usando a pontuação correta, contando a angústia e a exaustão da pontuação. Essa é a mudança que eu faria no livro, tá? Faça um breve resumo da história. Esse resumo da história, gente, primeiro, eu quero que vocês usem a pontuação correta. Segundo, que façam lá os parágrafos bonitinho, tá? A melhor maneira de fazer um resumo é o seguinte: vai lá na frente do espelho, conta a história para você mesmo. A história
é de um menino chamado Bruno, que gostava muito de ler um livro, já havia lido várias vezes, né? E um dia, ele lendo o livro na sua cama, sem sono, ouviu um converseiro, não precisa ser tá vendo? Eu não estou usando as palavras igualzinho o livro. Você ouviu um converseiro, como uma briga, achou que eram seus pais, mas depois percebeu que, na verdade, vinha do livro. Os pontos estavam exaustos, cansados das suas funções, principalmente o ponto de interrogação, estavam muito a fim de fazer uma greve. O menino Bruno consegue mostrar para os pontos que seria impossível os seres humanos se comunicarem através da escrita sem a pontuação. Os pontos finalmente entenderam a importância que eles têm para nós e felizes por saber que nós entendemos o quanto eles são importantes e todo o trabalho que eles têm, voltaram felizes para suas histórias, que voltaram a ter sentido, significado, e assim o menino Bruno pôde terminar o livro que tanto gosta, tendo aí a pontuação correta. Pronto, eu fiz um resumo. O meu foi bem completinho. Seu pode ser até um pouco mais sucinto, desde que não mude o sentido da história, tá bom? Primeiro, você só pode sentar para escrever o seu resumo depois que você conseguir fazer o seu resumo oralmente. Enquanto você não conseguir contar de boca, não senta para tentar escrever, porque não vai sair, tá? Então, faz esse treino. Por isso que eu pedi os vídeos. Porque quem fez esse treino, vocês vão ver que já vai ter menos dificuldade. Tá bom? Então, é isso. Segunda-feira eu vou deixar para vocês isso daqui, tá? Eu ia passar matemática também, mas eu não vou passar. Só vou passar a interpretação do livro. Quem não terminou de ler, vai ter que ler, tá? Não adianta mandar assim para mim, ai, Pro, eu não sei onde está a resposta de tal parte. Vamos ler, tá bom? Vamos ler, vamos ler, vamos ler, vamos ler. A leitura, ela é extremamente importante, tá bom? Só um minutinho. Então é isso. Espero que você tenha gostado do livro. Semana que vem eu já vou colocar outro, tá? Porque a leitura, ela é sem dúvida uma das coisas mais importantes que vocês possam desenvolver, tá? Vocês têm que aprender a ler e interpretar. Essa é a habilidade fundamental que você precisa desenvolver. Se você ainda precisa que alguém leia para você entender, não tá legal, tá? Pessoal, outra coisa. No caderno de vocês, eu gostaria que tivesse só a letrinha de vocês. Eu tô vendo que algumas mães ou pais ou tias, né, tentando facilitar aí o trabalho, porque eu sei que tá difícil, né? Copiando algumas coisas para vocês, ou não, ou talvez é a letra de vocês que mudou e eu não consigo identificar. Eu não gostaria que vocês fizessem manha para copiar, tá bom? Por favor, vamos colocar a mãozinha aí, porque eu peguei vocês estavam no terceiro ano. Fechamento de um ciclo de alfabetização, né? Agora vocês estão no quarto ano. O ano que vem vocês vão para o quinto. Vocês precisam ter destreza de escrita, tá bom? Precisa escrever com agilidade. Senão, o que vocês vão fazer no sexto ano? Vocês vão escrever, hein? E vocês vão escrever... professora, ainda tem mais o ano que vem. Eu sei. Só que se você não treinar, como que você vai desenvolver essa habilidade? É a mesma coisa de você falar assim para mim, ai, Pro, eu só vou disputar a prova de ciclismo daqui 2 anos. Tá. E o que você tem que começar a fazer agora? No mínimo, andar de bicicleta bem, né? Já começar a percorrer algumas distâncias. Então, pessoal, é agora que vocês precisam treinar, tá? Vocês estão escrevendo pouquíssimo. Pouquíssimo. E outra coisa, vocês estão escrevendo dentro do tempo de vocês.
Se vocês estivessem na sala de aula, eu ia apagando. Aí outro dia uma criança falou assim para mim: ah, Pro, mas se você estivesse na sala de aula, eu ia ser obrigado a fazer. Aí eu fazia. Ah, gente, então quer dizer que vocês precisam ser vigiados para fazerem? Isso é péssimo. Desculpa, mas isso é péssimo, tá? Se você sabe a importância de fazer, é que nem eu. Eu sei que eu tenho que fazer atividade física. Eu tenho que fazer. Eu vou pedir para alguém me vigiar? Não, eu mesmo vigio. Deu 5 horas, eu já começo. Silmara, você sabe que você tem que fazer atividade física, né? Você pode fazer agora ou até às 6 horas da tarde, mas você sabe que você tem que fazer. Então, eu já começo e acordando meu corpo. Mesmo sem vontade, eu ponho a roupa. Aí eu falo, Silmara, percebeu? Você já tá de roupa. Ou seja, de agora para frente, você só tá perdendo tempo. Vamos. Você precisa ser aquele que te vigia, tá? E não, se você estivesse olhando, eu faria. Não, 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 não. Sabe por quê? Porque depois quem vai enfrentar um mercado de trabalho, quem vai cursar um 6º ano, um 7º ano, é você. Aí você vai falar, nossa, por que eu não treinei? Agora tá tão difícil. Aí vai chorar, que a mão tá doendo e essas coisas mais. Tá bom? Vamos lá? Faça com bastante capricho, dê resposta completa, bem bonito. Ó, quando vocês mandam as fotos para mim, se eu bater o olho e ver alguma coisa errada, eu já falo. Mas normalmente eu olho de maneira geral, tá bom? E depois posto a correção, porque é muito difícil ficar corrigindo no celular, porque aí eu tenho que ir lá, printar a foto, né? Pôr na galeria, aí mostrar cada negocinho. Se fosse 1 ou 2 ou 3 crianças, seria fácil, né? Mas com esse tanto de criança, eu não consigo. Tá bom? Um beijo bem carinhoso para você. Espero que você tenha gostado, tá bom? Do livro. Quem tá perguntando do meu dedinho, ele já sarou. Graças a Deus, tá bom? Eu continuo fazendo o meu protocolo da raiva, tá? Tomando a vacina. E tá tudo bem. Tá bom? Ah, e eu não fiquei com o gatinho, tá? Se eu ficasse com todos os animais que eu já tentei fazer alguma coisa, a minha casa já seria um grande zoológico. Eu vou tentar colocar aqui no final do vídeo para vocês as fotos do que eu falo para vocês que é um santuário. Vamos ver se dá certo, tá? Para vocês entenderem a diferença de um zoológico e de um zoológico que funciona como um santuário, que é copiar ao máximo, ser o mais fiel possível do habitat de um animal, tá bom? Vamos ver se dá certo. Beijo! Se der certo, você vai acompanhar as fotos aí.